Está começando mais um episódio do UniLibrasCast e hoje você vai descobrir como se sentir confiante para se comunicar em Libras. Eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, é assim que a comunidade surda me conhece, e o sinal da Universidade da Libras é esse. Sou casado com a Raquel, ela é surda e juntos fundamos a Universidade da Libras. Já está começando mais um episódio do UniLibrasCast. Madison, por que as pessoas se sentem inseguras na hora de conversar em Libras e acabam travando? A principal coisa que angustia nós, seres humanos, é você não conseguir se comunicar, não conseguir passar para o outro aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer dizer. Então, quando uma pessoa está aprendendo a Libras, a maioria das pessoas acham que é só mexer as mãos e tal e o surdo vai entender, né? Mas não acontece assim, porque a Libras é uma língua. E a maioria das pessoas tende a achar que a Libras são gestos, que é só você ir apontando para um lado e para o outro, você faz qualquer coisa e o surdo vai entender. Mas não é assim que funciona. E isso acaba trazendo essa insegurança, né? Esse desejo de se fazer entender, mas você perceber que o surdo não está te entendendo, isso gera uma insegurança, gera essa angústia, né? Eu mesmo, a primeira vez que eu comecei a aprender os primeiros sinais da Libras, as primeiras palavras em Libras, comecei a montar as primeiras frases, o que eu mais queria é que os surdos me entendessem. Mas, infelizmente, isso acabou demorando bastante tempo para realmente eu conseguir me comunicar com os surdos de forma clara, de forma que eles me entendessem. E aí uma coisa acaba gerando a outra, né? Quanto mais insegurança você sente, mais dificuldade você tem para se comunicar. De repente dá aquele branco, você esquece os sinais, você tinha decorado, estava claro, você acabou de fazer ali, mas você precisa dele agora, de repente dá aquele branco. E isso é muito angustiante, né? Dá aquela sensação assim de frustração, parece que você não vai conseguir, parece que não é para você, parece que não vai funcionar a coisa. E você tenta montar as frases e de repente tá tudo obscuro ali, você não consegue juntar, montar na ordem correta, o surdo olha para você e você sente que ele não está te entendendo. E não tem como você ajudar os surdos dessa forma, né? A comunicação não está clara. Mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que estão aprendendo a Libras, que dizem querer aprender a Libras para se comunicar com os surdos, a maioria das pessoas se conforma, se acostuma, se contenta em fazer mais ou menos. Então muita gente acha que sabe se comunicar com surdos porque aprendeu a fazer o alfabeto manual, o A, B, C e por aí vai. Mas isso não é o suficiente, porque Libras é Libras, português é português. E o alfabeto manual, a grosso modo, o que ele está fazendo é representar as letras do alfabeto do português. Então, essa comunicação não vai funcionar. A pessoa precisa de saber realmente sinais da Libras. Mas somente saber sinais isolados não basta. Você tem que saber montar frases em Libras. Porém, a forma tradicional, como geralmente os cursinhos ensinam a Libras, e até alguns métodos que surgem aí online, que se dizem inovadores e tal, tudo é baseado no português. Porém, a lógica da Libras é diferente da lógica do português. E se a pessoa o tempo todo está lá, tentando aprender a Libras, baseado em como é no português, como é que passa do português para Libras, isso não vai funcionar. Porque a lógica da Libras é diferente. A forma como os surdos veem o mundo é diferente da forma como nós, ouvintes, vemos o mundo. Isso está relacionado à cultura. A cultura surda é diferente da cultura surda. Ah, mas a gente mora no mesmo país, o Brasil. Sim, é o mesmo país. A gente tem uma cultura brasileira em comum, mas por usarmos línguas diferentes, Libras e português, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a nossa cultura ouvinte é baseada nos sons, nas palavras, nas frases. Você vai emitindo sons que formam palavras, que formam frases.
Na Libras, essa lógica é diferente, baseada na própria língua de sinais, que é uma língua visual, gestual e espacial. Ou seja, é uma língua em que o canal de comunicação que você vai usar são as mãos, o corpo, esse espaço que está aqui ao seu redor, em cima, dos lados, assim. E, para você receber essa comunicação, você vai usar a sua visão. Então, a comunicação é diferente, é uma outra lógica. Consequentemente, quem está tentando aprender a Libras, tudo baseado no português, aprendendo sinal por sinal, palavra por palavra, fica decorando regrinhas de como é que monta a frase na Libras, infelizmente, na hora que chegar na frente do surdo, geralmente não vai conseguir se comunicar. Talvez até consiga cumprimentar, começa a conversa, mas daí na hora que o surdo responde, bum, acabou tudo, não consegue fazer mais. E como foi esse processo para você de, no começo, se sentir inseguro para se comunicar na Libras, até o momento atual em que você consegue se comunicar de forma clara e com confiança? Eu não sei se eu sou muito parâmetro para isso, sabe? Porque tem 21 anos já que eu estou no caminho da Libras, né? Mais de 21 anos. E eu demorei mais de 8 anos para me tornar fluente na Libras. Então, esses 8 anos iniciais, eu passei por várias fases, né? Então, os primeiros 6 meses, o primeiro cursinho de Libras que eu fiz, eu achava que eu ia aprender ali os sinais e pronto, acabou, e era isso, eu ia conseguir comunicar com os surdos. E aí depois eu descobri que não funcionava assim. Eu fui contar uma piada para o surdo um dia, de uma cena real que tinha acontecido, e eu não conseguia contar o final da piada, entende? E aí eu terminei de contar e tal, com muito esforço, e aí a intérprete que estava lá nesse dia, do último dia do cursinho de Libras, o surdo virou para ela e falou assim, não entendi nada, sabe? E aí ela foi contar de novo a piada para ele. E aí deixou só o desfecho para eu contar. E o desfecho eu não sabia, e aí não resolveu nada. Foi muito frustrante para mim esse dia, sabe? Porque, poxa, eu achava que eu ia terminar o cursinho de Libras sabendo me comunicar com surdos, né? E aí depois, em contato com surdos no ambiente da igreja, conhece intérprete com outros intérpretes, eu fui conversando e tal. E aí nesse processo, muitas vezes eu chegava para os surdos que estavam ali na igreja, eu queria contar alguma coisa e tal, eu chegava lá e perguntava, eu queria eu mesmo conversar, né? E aí eu não sabia como é que eu ia montar isso tudo, aquilo que eu queria passar para o surdo. E eu ia lá e perguntava para as intérpretes, como é que diz tal sinal? E esse sinal? E tal. E elas iam me dizendo. E aí na hora que eu juntava aquilo ali numa frase, os surdos não entendiam. E aí era frustrante, porque tudo que eu ia falar para o surdo eu precisava que a intérprete falava. Mas aí, poxa, se eu aprendi Libras, eu não preciso do intérprete, né? Mas isso não funcionava. Então foram bons anos assim, bons anos. Até que chegou um ponto em que eu já estava num momento em que eu conseguia montar mais frases, eu conseguia ter uma comunicação que eu achava que estava clara, né? Por que eu digo que eu achava que estava claro? Porque teve um dia, eu já tinha feito amizade com um surdo da igreja, aí ele me chamou para ir encontrar com os amigos surdos dele, né, os amigos dele. Isso aí já tinha uns 3, 4 anos, talvez um pouco mais do que isso. E aí, no que a gente se encontrou, cheguei lá conversar com os amigos dele e tal. Eu não entendi quase nada do que eles estavam falando. Nada, quase nada. E eu lembro que eles estavam conversando sobre carro, sobre videogame, sobre essas coisas assim. E aí, de vez em quando, esse amigo meu olhava para mim assim e ele resumia o que os amigos dele estavam dizendo e contava para mim. Mas eu me senti de fora da conversa. E então eu resolvi que eu precisava de aprender Libras de verdade, que eu precisava me aprofundar na Libras. Foi aí que eu decidi que eu ia procurar um outro curso de Libras. Eu encontrei um curso numa instituição de surdos. E que
eu entrei nesse outro curso de Libras, fiquei lá durante 1 ano e meio, achei que isso ia resolver o problema, né? E nisso aí já estava dando quase 5 anos e pouco, quase 6 anos, que eu estava nesse processo, né? Foi um curso de Libras muito bom, foi muito importante na minha vida, era numa instituição de surdos, tanto no primeiro como no segundo eram professores surdos, e eu tinha contato com surdos, né, nesse ambiente da igreja, tinha um surdo que eu encontrava às vezes no ônibus, às vezes eu encontrava com surdos em outros lugares no centro da cidade, isso em Belo Horizonte, mas o problema é que aquilo que realmente eu queria me comunicar com surdos não funcionava, né? Eu lembro que eu cheguei numa praça no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, para quem conhece Belo Horizonte, lá é um ponto de encontro dos surdos, e estando lá, eu sentei num banquinho que tem nessa praça e fiquei observando os surdos conversarem, sabe? Mais de 6 anos tentando aprender a Libras, né? Mais de 6 anos. Tudo que falaram para mim eu fazia. Eu estudava apostila, tinha umas fitas de vídeo VHS, tem gente que nem sabe o que é isso. Imagina que é o DVD, só que o DVD de antigamente. É um negócio gigante assim, tipo um tijolo que você colocava lá para assistir. E eu praticava bastante, eu treinava bastante, né? Eu tinha minhas anotações, eu praticava isso, eu folheava a apostila, eu revisava tudo várias vezes. Eu investia muito tempo realmente para estudar Libras, muito, muito tempo mesmo. Mais do que o tempo que eu estava lá no cursinho, eu ficava lá praticando. E o cursinho era uma vez por semana, então chegou um ponto em que nesse dia na praça, eu fiquei sentado assim, os surdos, deixei eles lá e tal, nem cheguei perto. Eu fiquei sentado só observando eles conversando, né? Aí um surdo me reconheceu, e lá tava lotado de surdo. Eles fazem umas rodas assim em pé, e fica todo mundo batendo papo, sabe? É muito massa, muito massa. Mas eu não tava preparado, sabe? E aí esse surdo me reconheceu do ônibus. Ele morava no meu bairro. E aí ele foi e me chamou. E no que ele me chamou, entrei na roda lá com eles, todos os surdos olhando para mim. Eu não sei se você já teve a sensação de ter um tanto de gente olhando para você, mas para mim esse dia foi horrível, porque ele foi e apresentou para os amigos dele, falou para eles que eu sabia Libras e tal, e pediu para eu me apresentar. Aí eu fiz meu sinal, disse que eu estava feliz, né, de estar ali com eles, mas eu não estava não, porque eu não sabia me comunicar com eles direito. E aí eu falei para eles assim: eu estou aprendendo Libras. Esse, nossa, foi esse foi um dia muito frustrante para mim, porque na hora que eu falei, eu tô aprendendo Libras ali para eles, eu lembrei de anos atrás. Minha mãe trabalhava em frente a uma loja e, e aí eu vi um casal na loja. E aí eu cheguei e tal. E a minha camisa era a camisa que tava o alfabeto manual da Libras. E aí eu cheguei assim perto deles, eu vi que eles eram surdos, né? Aí de repente o cara começou a falar. Aí eu vi que ele era ouvinte e a esposa dele que era surda. E aí ele falou pra mim, perguntou pra mim como é que era e tal. Isso aí foi no comecinho, né, do meu aprendizado na Libras. Essa camisa eu comprei no curso de Libras, o primeiro que eu tinha feito. E aí ele me falou assim: "Ah, aquela ali é minha esposa, chega lá, cumprimenta ela e tal, diz que você tá aprendendo Libras e tal". E eu ainda tive que confirmar com ele como é que era a frase "eu tô aprendendo Libras". E eu cheguei lá pra ela e falei, todo tímido, todo constrangido. Eu tava aprendendo língua de sinais. E aí agora estava eu ali, 6 anos depois, com aquele tanto de surdo, depois de ter feito 2 cursinhos de Libras, de ter contato com surdo, de ter amigo surdo, de ter devorado as apostilas de Libras, de ter assistido fita de vídeo, de ver a interpretação na igreja,
E eu ali na frente daquele tanto de surdo ali na praça, dizendo para eles que eu estava aprendendo Libras. A sensação que eu tinha nesse dia era que Libras não era para mim, sabe? Por 6 anos, cara. 6 anos, sabe? É como se eu tivesse ido da primeira série até a sexta série sem aprender nada, sabe? Eu sabia dizer que eu não sabia. Eu vejo isso até hoje. As frases que as pessoas ensinam para as pessoas se comunicar em Libras. Poxa, eu não entendi o que você falou. Repete. Eu sei pouquinho. Eu não ensino isso para os meus alunos não, sabe? Eu detesto esse tipo de frase, porque são frases que limitam você. Eu estou aprendendo Libras. É a pior frase que você pode dizer para um surdo. Eu acho que é isso, porque na maioria das vezes você vai ficar dizendo isso aí por anos, igual aconteceu comigo. E isso é muito frustrante, sabe? Muito frustrante. Então, existe uma quantidade de frases da Libras que eu nunca ensino para ninguém. Essas que eu fiz aqui são algumas delas. Porque, para mim, pelo menos, doeu muito ter passado tantos anos me esforçando como eu me esforçava, muito mesmo. Eu chegava em casa da escola, eu estava concluindo o ensino médio nessa época. Não, eu estava fazendo ensino médio. Estava concluindo o ensino médio já nessa época. Não tinha concluído. Eu tinha concluído o ensino médio. Não sei se já tinha entrado na faculdade, se eu estava entrando na faculdade. Alguma coisa assim. Então, eu chegava em casa, a minha diversão, o meu passatempo, o meu hobby, o meu trabalho em casa era pegar a apostila de Libras e estudar. Entende? E estudar. Nessa época eu já tinha videocassete em casa, eu pegava essa fita, eu colocava lá, eu assistia várias e várias e várias e várias e várias vezes. E não funcionava, sabe? Não funcionava. Então, depois de um tempo disso aí, eu ainda pratiquei bastante, refleti mais, revisei mais os aprendizados. Esse dia aí na praça, eu terminei essa conversa aí com o Sul, terminei a conversa assim, né? Eu só falei para eles que eu estava aprendendo ainda. Fiquei lá parado, eles olhando para mim assim, eu sem saber o que eu fazia. Os sinais parecia que todos tinham sumido da minha cabeça. Eu sabia muitos sinais já, mas parecia que tudo tinha sumido da minha cabeça. E aí eles começaram a conversar de novo entre si e tal. E eu me senti isolado, eu me senti de fora da conversa. Foi uma sensação horrível. Foi muito frustrante para mim. Eu me senti assim, em nada, sabe? Totalmente incapaz de ter a comunicação com surdos. E sem saber se algum dia eu ia conseguir aprender. Eu queria muito, sabe? Mas já tinha 6 anos, né? 6 anos. E aí passou um tempo, né, disso aí, eu busquei praticar mais, eu fui em congressos que começaram a surgir na época, eu fui em retiro com surdos, eu fui em muita coisa, descobri algumas coisas nesse processo, eu descobri que, de alguma forma, a minha comunicação não estava em Libras, aquilo que eu fazia estava na ordem gramatical do português, e isso acabou fazendo com que a minha comunicação, os surdos não me entendiam, entendeu? E aí eles sinalizavam, eu também não entendia, porque o que eu estava fazendo não era Libras, era português sinalizado. E eu descobri isso participando num congresso, uma palestrante lá explicou a diferença, e eu descobri isso, mas eu não sabia como é que eu ia consertar isso, né? E eu descobri que os surdos se comunicavam comigo, como ouvinte, de um jeito diferente do que eles se comunicavam entre eles. Por quê? Porque o que o surdo quer é se comunicar. E se ele sabe que você não sabe direito, ou sabe que você é ouvinte, ele já tentou se comunicar com tantos ouvintes na vida dele e não conseguiu, que quando ele vai se comunicar com o ouvinte, ele abaixa o nível linguístico. Só que quando ele faz isso de forma assim, inconsciente, acaba fazendo com que nós ouvintes aprendamos de forma limitada. Entendeu? É igual um norte-americano. Se chega um norte-americano à sua frente agora,
você vai se comunicar, aquele inglês que você aprendeu da escola não serve de quase nada. Quase nada. Não conheço ninguém que tenha ficado fluente em inglês depois desses quase 11 anos estudando inglês na escola, né? 8, 11 anos, depende da escola e tal. Então, a comunicação com o norte-americano não vai funcionar. Ele vai tentar falar português com a gente vai diminuir o nosso nível de fala do português para ver se consegue comunicar, pelo menos dizer onde é um banheiro, mas isso aí é uma comunicação muito superficial. E é frustrante, sabe? É frustrante. Mas aí o tempo passou, eu já tinha buscado outras formas de conseguir me comunicar, já tinha estudado mais, já tinha aprofundado mais, já tinha corrigido alguns dos meus erros, eu tinha parado de fazer essas anotações que não funcionavam. E aí depois, no momento em que eu já me sentia assim, mais confiante, eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras. E aí eu interpretava para um grupo de adolescentes surdos. Eu não tinha que conversar com eles, eu só tinha que interpretar. E depois disso aí ainda, foram experiências diferentes, né? Quando eu fui coordenar os surdos, 55 funcionários surdos, lá de novo eu tive um choque muito grande cultural com os surdos, porque lá eu estava com surdos o dia todo, né? Começava 8 horas da manhã o meu trabalho até 5h48 da tarde. Então, lá eu estava o dia todo com surdos. Aí lá eu descobri que eu não era fluente na Libras. E isso aí já tinha quase 7 anos, né? Então, aí nisso aí foi mais um ano, quase 2 anos, para eu buscar entender o que que estava acontecendo e tal. E aí eu descobri, nesse processo, eu descobri que o que eu tinha aprendido nos cursinhos de Libras definitivamente não era a forma como os surdos se comunicam no dia a dia. Então, eu não vou falar que foi perda de tempo, sabe? Mas, infelizmente, tudo isso aí atrasou o meu desenvolvimento, né? E isso gerou uma angústia muito grande em mim, porque eu queria ter essa confiança, eu não conhecia o caminho da Libras, foi através desses surdos que eu coordenava, que eu fui descobrindo que existia o caminho da Libras e que eu não estava no caminho da Libras, que eu precisava de estar no caminho da Libras para eu saber me comunicar com os surdos realmente. E aí, nesse processo de desaprender o que eu tinha aprendido errado, aprender da forma correta, sozinho, sem ter ninguém para me orientar, observando os surdos. Nessa época eu estava namorando a Raquel também, então eu observava muito o que ela me sinalizava, como ela sinalizava, e eu fui me libertando do português sinalizado, fui passando a pensar em Libras de fato, e aí chegou um momento em que eu percebi que eu conseguia me comunicar com os surdos, e que aquilo que eu sinalizava eles entendiam, e que aquilo que os surdos sinalizavam para mim eu entendia, sem ficar na minha cabeça fazendo tradução mental. Então, embora eu tenha passado por todo esse processo, todo esse sofrimento, muitas vezes ter me sentido assim com vergonha na frente dos surdos, porque eu queria ajudar, mas eu não conseguia. A comunicação não era clara o suficiente, várias e várias vezes. Então, o meu processo, até eu realmente me sentir confiante para me comunicar com os surdos, como eu realmente gostaria, como eu sentia que eu merecia, sabe? E que os surdos mereciam também ter essa comunicação, foi um processo muito longo para mim, muito longo, porque eu estava aprendendo a Libras de um jeito que não funciona, cheio de freio de mãos, e isso acabava me travando nesse processo. Madison, a Libras é uma língua regional, ou seja, cada estado do Brasil tem uma Libras diferente? E outro ponto é como entender, como achar que a Libras é uma língua regional me faz ter insegurança na hora de conversar com os surdos. Pois é, né? Ah, na década de 80, 90, a Libras não era chamada de Libras, né? Se eu não me engano, o nome Libras
Ele foi criado, não sei se foi em 1994. Não foi. Foi em 2004 que o nome Libras foi criado. Eu acho que é isso mesmo. Como uma sigla, né? Língua Brasileira de Sinais. Antes disso, a Libras era chamado, se eu não me engano, de linguagem de sinais, ou como é que era? É um nome esquisito, porque passou dois nomes. Um era mímica usado pelos surdos, alguma coisa aqui, assim. Que, se eu não me engano, a sigla era manifobra, alguma coisa esquisita assim. E depois passou a ser chamada de linguagem de sinais dos centros urbanos, alguma coisa desse tipo também. Então, o que isso significava? Significava que as pessoas que estavam buscando entender a Libras eram pessoas que estavam nos centros urbanos, ou seja, imagina a capital, e aí tem as cidades da região metropolitana, ou cidades do interior, mas que são cidades do interior grandes, cidades grandes, sabe? Então, esses são centros urbanos, né? E supostamente a língua de sinais brasileira era usada só nesses centros urbanos assim, e não em todo quanto é canto do Brasil. Isso que significava esse nome. E dessa época aí, muita gente, ouvinte ou surdo, ensinava a língua de sinais. E foi passando para frente a informação de que tinham diferenças regionais muito grandes na Libras. Porém, lá onde eu coordenava esses surdos, eu conversei com muitos surdos atletas. Sim, atletas de vôlei, jogadores de futebol, voleibol e muitos outros esportes que viajavam pelo Brasil inteiro. Anos 70, anos 80, anos 90. Sim, lá tinha surdos de 18 a 73 anos de idade, né? Então, lá tinha uma surda que tinha sido Miss nas comunidades surdas, pra você ter uma ideia. Já estava de idade agora, né? E esses surdos, esses campeonatos que eles faziam, né, da Confederação Brasileira de Desportos Surdos, CBDS, né? CBDS, acho que é assim. Soletra e faz assim depois. Eles se encontravam. Então, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, de comunicar em vídeo, não existia isso, mas eles viajavam, eles se encontravam, eles tinham, como até hoje, né, muitos surdos têm o passe livre intermunicipal, em alguns estados, ou interestadual, para viajar de ônibus, né? E isso acabou fazendo os surdos terem contato entre si. Muitos surdos saíam de determinada cidade, viajavam para outra, as famílias se mudavam ou enviavam os filhos para internatos de surdos, década de 80, 90, início dos anos 2000, para estudar, porque existiam pouquíssimas escolas de surdos nessas épocas aí. Isso fazia com que o surdo ia para um outro estado, ele passava a ter contato com os surdos ali, ele voltava depois para casa, na adolescência ou como jovem já, e ele tinha contato com os surdos. Esse processo foi fazendo com que a Libras fosse deixando de ser uma língua regional e passando a ser uma língua brasileira realmente, uma língua usada em todo o canto do Brasil. Agora percebe que quando eu comecei a aprender a Libras, ela já não era regional. E a maioria das pessoas que começaram a aprender a Libras também já não era regional. Porque esses eventos de surdos aí eram muito fortes mesmo, década de 70, década de 80, que foi justamente o período em que foram criadas muitas associações de surdos, que foram criadas as associações dos pais e amigos dos deficientes auditivos, chamadas de APADAS. Então, esse processo todo, da época, foi fazendo com que a Libras deixasse de ser algo regional e fosse algo nacional, percebe? Então, a Libras não é regional. Ela tem variações regionais, ou seja, tem sinais que são usados em uma região que não são usados em outras? Tem. Como acontece, por exemplo, no português. Em Minas, você chama de mandioca aquela raiz que você vai lá, compra ela no mercado, cozinha e come ela, né? Aquele tubérculo. E essa mesma raiz, na Bahia, é chamada de aipim.
Na Bahia não se come mandioca, se come aipim. O que na Bahia é chamado de mandioca é um tipo de mandioca que em Minas e em outros estados do sul, no Paraná, por exemplo, é chamada de mandioca braba, mandioca brava, que é uma mandioca que ela precisa de passar por um processo para se fazer a farinha dela, mas ela não pode ser comida, porque ela é venenosa, ela é tóxica para o corpo humano. Ela faz você ter diarreia, passar muito mal, enfim. Mas esse mesmo aipim chamado na Bahia, quando você vai lá no Ceará, ele já é chamado de macaxeira. A mesma coisa. O pão de sal, ele é chamado em alguns lugares de pão francês. Ele é chamado em outros lugares de bengala. Ele é chamado em outros lugares de cacetinho. O mesmo pão, entende? Agora, em qualquer lugar que você for do Brasil, se você quer se comunicar com outra pessoa ouvinte, você vai se comunicar, independente dos regionalismos. Você vai conseguir se comunicar porque você é fluente no português e a outra pessoa também. Eventualmente tem uma palavra ou outra que você não vai entender, faz parte. Mas quando você assiste um jornal na televisão, você entende tudo. Quando você vê uma novela, você entende tudo. Quando você vê um filme, você entende tudo. Quando a gente está conversando aqui, você entende tudo. Na verdade, eu, Madison, eu faço questão de ter uma comunicação tão clara que qualquer pessoa me entenda. Ontem eu estava assistindo uma apresentação formal e que eu falei assim, gente, quanta palavra rebuscada a pessoa usa. Nossa, ela deve gastar tanta energia mental para usar essas palavras, sabe? É tão mais fácil usar uma linguagem que todo mundo vai entender. Aí eu percebi. É porque eu já estou acostumado com a comunicação e em fazer uma comunicação que todas as pessoas vão entender. Então, essa questão dos regionalismos, hoje em dia, os cursinhos de Libras ainda ficam dizendo isso. Na internet ainda ficam dizendo, não, é porque tem muita variação regional. Se você aprender a Libras de Minas Gerais, você vai para São Paulo, você não vai entender os surdos, e vice-versa e tal. Eu acho que no fundo, os cursinhos de Libras têm medo de perder aluno, sabe? Eu acho que é isso. E aí coloca esse medo nas pessoas. E aí que está o problema, porque se realmente você ficar bitolado só na sua cidade, só com os surdos dali, e você não se tornar fluente na Libras, quando você for para outro lugar, realmente você não vai conseguir se comunicar com os surdos. Porque o que você aprendeu provavelmente não foi a Libras. Você acha que aprendeu a Libras, mas não foi, entende? Você aprendeu outra forma de comunicação mais rudimentar com os surdos ali, talvez. Ou você acha que você sabe, mas não sabe. E aí você chega lá e tem barreira de comunicação. Por quê? A minha mãe tinha algum tempo que a gente estava morando em Salvador. Ela não estava tendo contato direto com a Libras, mas ela já era fluente na Libras. Ela veio para Salvador, chegou, conversou com a Raquel normalmente. Depois ela encontrou com surdos amigos nossos. Ela conversou em Libras normalmente. Todos os surdos ficaram impressionados. Ela viu que tinha regionalismo, sim. Eles viram que ela tinha algumas variações regionais, sim, mas comunicaram tudo, tudo. E não foi uma conversa de 5 minutos. Foram horas e horas. Horas e horas. Percebe? Então, quem é fluente na Libras vai conseguir se comunicar com surdos de todo canto do Brasil. Inclusive, eu e Raquel, em viagens que a gente já fez para o interior do Ceará. A gente mineiro, morando em Salvador durante um tempo, a gente foi para uma cidade do interior do Ceará, encontramos surdos lá, a gente comunicou tudo, normal. Eu com eles, Raquel também, e eles com a gente, normal, com ouvintes e surdos. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais. E os regionalismos, eles existem? Sim, existem, como em qualquer outra língua. Porém, quem é fluente na língua consegue se comunicar com pessoas surdas de qualquer canto do Brasil. Mas tem uma questão que é meio complicada, que é a do contato com os surdos, Madison. Porque, por exemplo, alguns iniciantes na Libras acham que eles precisam de ter contato com os surdos para aprender. Aí eles não começam a aprender Libras e também não têm contato com surdos. Então, fica um meio de campo aí que não funciona. Quando eles têm contato com os surdos, eles se sentem inseguros, é uma experiência ruim, porque eles ainda não sabem a Libra direito para conseguir ter uma conversa de verdade. Fala, oi, bom dia, tudo bem? E acabou a conversa. Certo. Qual é o momento certo para se ter contato com os surdos? E por que fazer isso no momento errado mais atrapalha do que ajuda o meu aprendizado da Libras?
Pois é. Isso é algo que logo no começo, começo assim, né? Quando eu descobri que não estava fluente, né? Com aqueles estudos lá que eu trabalhava, e que eu fui realmente me aprofundar e buscar entender como era realmente a Libras, para mim ficou muito claro que alguém que não sabe a Libras procurar os surdos para ter esse contato, né, prejudica o aprendizado. Por quê? Porque no fundo, o que a gente quer é se comunicar. Se você tenta se comunicar e essa comunicação não funciona, isso é frustrante para você e para outra pessoa. Os surdos, eles abaixam o nível linguístico que eles vão usar na comunicação com alguém que não sabe Libras. Na verdade, os surdos parece que eles têm um radar, eles percebem que a pessoa é ouvinte. Percebeu que é ouvinte? Abaixa o nível linguístico na hora. É inconsciente isso, mas isso acontece. Isso acontece com um surdo que mora na rua da gente, né? Mora lá. E acontece com um surdo que você vai encontrar numa palestra, num evento, um surdo que é doutor, por exemplo. Então isso acontece nos mais diversos níveis. E aí, o que acontece? A minha recomendação real mesmo para quem quer aprender a Libras é, enquanto a pessoa não se sente segura para ter uma comunicação com surdos, enquanto ela não sabe ainda aquilo que é essencial na Libras, enquanto ela não sabe isso, não procura ter contato com surdos. É muito simples, muito simples. Por quê? Porque buscar esse contato antes da hora atrapalha, te deixa inseguro, prejudica o seu aprendizado. Entende? Só faz te atrasar. Você pode ir em lugares que tenha surdos? Pode. Você vai ver os surdos se comunicando, mas não procura ter contato. Veja, mas não procura ter contato, porque você não está preparado para isso ainda, né? Então, qual que é o momento ideal para se ter esse contato, para buscar essa proximidade com os surdos? Quando você sabe se comunicar com os surdos, quando você sabe se expressar em Libras, de uma forma que você sabe começar a conversa e aquilo que o surdo responder para você, você vai entender o que ele está dizendo. E você vai conseguir responder. Ou seja, é o momento em que você já consegue ter uma conversa de pelo menos 10 minutos em Libras, só em Libras, sem pensar em português. Esse aí é o momento ideal para se passar a ter contato com os surdos de conversar. É o momento ideal. Porque nesse momento, você vai conseguir conversar, vai ser gostoso. Você vai se expressar, o surdo vai responder, e você vai entender, e aí você vai responder de novo, e aí ele vai falar alguma coisa que você não entendeu, provavelmente por causa de um sinal, de alguma coisa nova para você. Não tem problema, mas você vai saber perguntar para ele vai saber te explicar de outra forma, e aí você vai dizer alguma coisa que às vezes ele não vai entender. Faz parte da comunicação. Às vezes você está conversando com outra pessoa ouvinte, ele fala alguma coisa que você não entendeu, você pergunta, entendeu? Então, esse momento aí é o momento melhor para você ter contato com surdos. Porém, os cursinhos tradicionais, os vídeos na internet, o que eles fazem? Eles vão te ensinando a Libras de um jeito que, infelizmente, não funciona. Por que eu digo que não funciona? Cá entre nós. Se passou um mês e você não consegue ter uma conversa de 10 minutos com o surdo, tem algum problema. Mas o problema não está em você. O problema está no método que estão usando para te ensinar. Se você está há mais de um mês estudando a Libras pela internet, a forma que você escolher estudar, um mês, e você não consegue conversar por 10 minutos em Libras com o surdo, tu está estudando do jeito errado. Não funciona o jeito que você está usando. Um mês. Um mês. É simples. Às vezes até em menos tempo do que isso. Quando você capta realmente como que a Libras funciona, em uma semana, 2 semanas no máximo, você já consegue ter uma comunicação de 10 minutos ou mais com o surdo só em Libras, sem ter que ficar nem soletrando coisas no alfabeto manual, sem ter que ficar escrevendo coisas, sem ter que ficar assim, falando devagar para o surdo entender. O surdo detesta isso, detesta. Principalmente gente que vai lá e faz assim, ainda dá... vai umas gotículas assim de saliva ainda, sabe? É muito constrangedor para o surdo em determinados lugares. Então, os cursinhos de Libras, por eles ensinarem de um jeito que infelizmente não funciona, mas ainda não se deram conta disso, o que eles fazem? Eles falam para você, só aprende Libras quem tem contato com surdos. E aí eles mandam você para ter contato com surdos. Fala para você ir numa escola de surdos, numa praça, nas redes sociais, ou seja lá em qualquer lugar que for. Ou seja,
Você entrou no cursinho para você aprender Libras. Eles te ensinam de um jeito que infelizmente não funciona e falam que você vai aprender Libras em contato com os surdos. Você vai ter contato com os surdos, chega lá e não consegue se comunicar e fica frustrado com isso. Você é amigo da onça. Ah, um grande do amigo da onça. Entendeu? É a mesma coisa de você entrar numa autoescola e aí chega lá, o instrutor ou instrutora da autoescola e tal, chega assim para você e fala assim, olha, você entrou aqui e tal, sou seu instrutor, mas para você aprender a dirigir um carro de verdade, você pega o carro lá do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua prima, do seu primo, do seu marido, da sua esposa, porque é lá que você vai aprender. Entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. O contato com os surdos é importante porque, afinal de contas, você está aprendendo a Libras para se comunicar com os surdos. Ele é importante, mas existe um momento ideal para você passar a ter esse contato com os surdos, que é quando você realmente já sabe se comunicar com eles. Porque aí sim vai fazer sentido. Para e pensa comigo, se você trabalha como enfermeira, como professora, como secretária, atendente, recepcionista ou mesmo vendedora de uma loja. Você está aprendendo Libras. Aí chega um surdo lá, mas você não sabe se comunicar direito ainda, você não tem segurança na sua comunicação. Você vai receber aquele surdo ali, imagina a enfermeira entendendo errado o que o paciente está precisando, fazendo encaminhamento para o médico errado, entendeu? Imagina o médico receitando um remédio errado, imagina a vendedora da loja vendendo um produto que não é aquilo que o surdo precisa, percebeu? É uma grande do enrascar. Imagina um professor explicando errado, achando que o surdo perguntou uma coisa, perguntou foi outra, percebeu? A gente está falando de um ser humano que está ali, com você, na sua frente. Algum tempo atrás eu vi um vídeo de uma pessoa aparentemente nova na internet, anunciando um curso de Libras. E aí no vídeo, a pessoa disse assim, porque mesmo que você saiba só um pouquinho de Libras, você pode ir lá e ajudar os surdos. Você pode ser intérprete na sua cidade, você pode atender os surdos. Eu te garanto que se você fosse num médico que falasse um pouquinho só de português, eu te garanto que o médico não ia estar te ajudando não, ele ia te atrapalhar. Você não levaria o seu filho no médico que sabe só um pouquinho do português. Duvido. Você não levaria o seu filho para estudar numa escola que o professor sabe só um pouquinho de português. Duvido. Entendeu? Duvido. Então, o que realmente vai fazer a diferença nesse processo é como você aprende a Libras. Porque a forma como você está aprendendo a Libras vai determinar se você vai saber se comunicar com os surdos ou se você vai ficar igual um papagaio por anos e anos tendo que dizer igual ficava lá. Eu estou aprendendo Libras. Legal. Então, agora eu percebi que eu estou conseguindo pensar visualmente em Libras, estou conseguindo montar umas frases essenciais, estou conseguindo entender vídeos de surdos e estou me sentindo preparado agora para ter esse contato com os surdos. Não, peraí. Como é que eu faço? Não necessariamente você já vai ter todas essas habilidades para você ter o contato com surdos. Porque elas são habilidades que são interdependentes e elas vêm com um tipo de prática específica. Não necessariamente é a prática de você encontrar com os surdos. A pessoa não precisa de saber pensar em Libras para ela encontrar o surdo e saber se comunicar com ele. É um processo. A pessoa não precisa de saber pensar visualmente para estar no momento de ter o contato com os surdos. Mas a pessoa precisa de saber se comunicar em Libras. Saber se comunicar em Libras vem antes de conseguir pensar visualmente, vem antes de conseguir pensar em Libras, vem antes de conseguir pegar um vídeo de um surdo em Libras e assistir e entender. Vem antes. A comunicação, ela depende do nível que você quer de comunicação. A grande questão é que a maioria das pessoas começam a ter contato com surdos num momento em que ela sabe meia dúzia de frases
ou algumas dezenas de frases que ela decorou da internet. Ela sabe fazer alguns sinais que ela foi lá no aplicativo, falou lá com a voz dela, viu lá a frase de um bonequinho fazendo, foi lá e fez. O bonequinho sinaliza errado, tu vai lá e sinaliza errado, entendeu? Aprendeu os negócios de um jeito que não funciona. E aí chega, tem contato com surdos, não consegue e desiste da Libras. Desiste do sonho. E cada vez que você desiste de um sonho seu, que você deixa o seu sonho para trás, você vai deixando um pedaço do seu futuro vai deixando de existir. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, a pessoa não precisa ser fluente na Libras para começar a ter contato com os surdos. Não precisa. Esse contato deve vir antes. Até mesmo porque é gostoso você estar junto com o surdo. Você aprende muita coisa, você se diverte, você faz amigos, você se torna amigo do surdo, você pode ajudar eles em diversos contextos, mas essa comunicação, você tem que estar preparado para ter essa comunicação. Ela não surge só de você ter contato com surdos, como tem gente que acha que funciona assim. Os familiares dos surdos têm contato com surdos, mas eles não são fluentes, pelo menos a maioria não é. Os amigos dos surdos têm contato com surdos, mas não são fluentes. Pelo menos a maioria não é. Os colegas de trabalho dos surdos têm contato com surdos, mas também não sabem se comunicar em Libras. Percebe? Então, se você acha na sua cabeça que você ter contato com surdos vai fazer você aprender a Libras, vai fazer você se tornar fluente em Libras, isso não acontece assim. Pode até acontecer se você der sorte, mas geralmente não é assim que funciona. Geralmente, só ter o contato ali para você aprender vai demorar anos e anos e anos e anos e talvez não vai ficar fluente. Então, o que é necessário para você ter o contato com surdos é você saber se comunicar em Libras por pelo menos 10 minutos em que você consegue se expressar e a outra pessoa vai responder algo, você vai entender o que a pessoa está dizendo e você vai conseguir responder aquilo ali, sem você ficar toda hora lá dizendo: eu estou aprendendo Libras, eu estou aprendendo Libras. Repete, repete, não entendi, faz de novo. Porque essas frases aí, definitivamente, elas desmotivam qualquer aprendiz. E o surdo que está tentando se comunicar com você também. Ele acaba indo embora. Legal, ficou claríssimo agora. Mas chegando nesse momento de estar preparado para se comunicar com os surdos, como fazer para encontrar surdos na minha cidade ou fazer amigos surdos na internet? O segredo para você encontrar surdos é você encontrar um surdo. Se você encontrar um surdo e você começar a ter um contato com ele, uma amizade com ele, ele vai te apresentar para os outros surdos. É o que esse surdo lá da Praça 7 tentou fazer comigo. Ele tentou me inserir junto aos outros surdos amigos dele, mas eu não estava preparado para essa comunicação. Eu não estava preparado. Eu já tinha 6 anos, conseguia comunicar alguma coisinha aqui, outra ali, mas tem a conversa dos 10 minutos, tinha 6 anos que eu estava na Libras e eu não conseguia ter esse tipo de comunicação aí. Percebeu? Então, na sua cidade, como é que você faz para encontrar surdos? Você vai em todas as lojas da sua cidade, todos os comérciozinhos, as lojinhas, os mercadinhos, e pergunta lá: ah, você conhece algum surdo? Já veio algum surdo aqui? Aí tem umas pessoas que vão ficar lá assim e tal, não entendeu? Aí você usa o vocabulário que as pessoas usam. Vocabulário errado. Presta atenção, vocabulário errado. Mas é o que as pessoas usam. Você pergunta assim: já veio algum mudo aqui? Os surdos não são mudos, mas as pessoas usam essa nomenclatura lá errada e para você conseguir se comunicar com ela, tu vai ter que perguntar do jeito errado para ela dizer se ela conhece. Aí eles vão dizer: ah, tem um mudinho lá na minha rua. Alguma coisa assim. Você vai lá e vai descobrir quem que é a pessoa. Uma vez que você já tenha encontrado os surdos assim, ele já vai te dizer outros lugares. Agora, você pode ir em escolas de surdos, associações de surdos, a PADA, que é a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos. Então, você pode ter esse tipo de busca, sim. Você pode buscar outros espaços. Você pode começa a observar nas ruas, nas praças, em lojas de shopping, praças de alimentação de shopping. Todos esses lugares geralmente são pontos de encontro do surdo. O que é um ponto de encontro do surdo? Para e pensa comigo. O surdo está em casa, ninguém sabe se comunicar com ele direito ali. Entende? A pessoa diz que ama o surdo e tal ali em casa e tal, mas não sabe se comunicar. Não sei que tipo de amor é esse aí, mas não sabe se comunicar.
E aí, o que o surdo está isolado, ele vive como estrangeiro dentro da casa dele. Entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai se encontrar com outros surdos também, que também estavam isolados em casa. Entendeu? E aí, eles passam a gerar pontos de encontro. E são pontos de encontro fixo. Estações de metrô, estações de ônibus. Todas elas? Não, lugares específicos. Lá nessa Praça 7 em Belo Horizonte, por exemplo, lá tem, se eu não me engano, uns 3 ou 4 lugares diferentes numa mesma praça, que é uma praça grande, né? São muitas interseções de ruas. Se eu não me engano, deve ser umas 8 esquinas. 8 ruas que se cruzam. Assim, são 2 avenidas, mais ruas, enfim, é um negócio muito grande. Então são vários pontos de encontros que tem ali, ou ali perto, além dos shoppings que tem perto. Porta do shopping, dentro do shopping, praça de alimentação, em frente ao cinema no shopping. São muitos pontos de encontro, que são grupos diferentes de surdos. Então, uma vez que já tenha encontrado os surdos ali, o que você precisa, se você já está preparado, fica perto. Não vai junto para conversar ainda. Fica perto. Deixa eles perceber que você está olhando. Deixa eles perceber que você está interessado. Deixa eles te chamarem para a roda. Por quê? Porque as comunidades surdas geralmente são fechadas. Então, para você fazer parte, você tem que ser chamado. Entende? Se, eventualmente, está um ou outro surdo só, ou 2 surdos, 3 surdos só, você pode se aproximar. Então, um grupo menor, você pode se aproximar. E aí você diz que você tem interesse na Libras, que você está buscando ter contato com o surdo. Não diz que você está aprendendo Libras. Entendeu? Porque senão na hora eles já vão abaixar ainda mais o nível linguístico. Entendeu? Você tem que fazer de uma forma que eles vão sentir confiança ali em você. Para além disso, outra forma também de ter contato com os surdos, independente de onde você mora, é na internet, nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, no próprio Instagram. Você pode passar a ter esse contato com surdos ali. Tem grupos de surdos no Facebook, tem aplicativos de conversas em vídeo também, como um aplicativo chamado O Ovo, O-O-V-O, que o sinal dele é assim, ou assim também, que são aplicativos de bate-papo. Ouvintes usam também, mas os surdos estão ali. E aí, claro, né, você vai encontrar pessoas dos mais diversos lugares, do Brasil, do mundo também, pessoas legais, pessoas chatas, enfim. Existem surdos de todos quanto é tipo. Mas o mais legal disso é fazer isso no momento certo, no momento adequado. Tem grupos de surdos no Facebook, por exemplo, que os surdos conversam só entre si. O ouvinte pode entrar e assistir, mas não pode nem opinar. Outros, o ouvinte pode entrar e opinar, desde que seja só em vídeos em Libras. Entende? Então, tem a comunidade surda, quando você se propõe a aprender a Libras, esses elementos aqui que eu fui descrevendo, eles fazem parte da cultura surda. E é importante que você vá se apropriando, você vá fazendo parte das comunidades surdas, porque é isso que realmente vai ajudar, é isso que realmente vai fazer diferença para os surdos ali. Então, as igrejas, algumas outras religiões também é um ponto de encontro dos surdos, que pode ser uma porta de contato para você com os surdos também. E o mais legal é de você passar a ter esse contato com os surdos quando você já tem essa confiança para se comunicar com os surdos ali. E essa confiança em Libras, ela vem somente quando você está no caminho da Libras. Quando você está no caminho da Libras, quando você realmente está se desenvolvendo na Libras de forma que a sua comunicação ela vai se desenvolvendo cada vez mais, e que passa a ser natural essa comunicação para você, aí sim fica fácil. É gostoso estar em contato com surdos, porque a comunicação vai fluir, ela vai de fato acontecer nesse processo. E aqui na Universidade da Libras, eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, desenvolvemos vários métodos, passo a passo, que podem te guiar no seu aprendizado da Libras. Se você quer aprender a Libras essencial, ou se você quer ir direto, não, eu quero me tornar fluente em Libras mesmo. Os dois métodos vão te ajudar a se comunicar com surdos. O método Libras essencial vai te ajudar a sair do zero na sua comunicação na Libras, para você saber, em pouquíssimas semanas, se comunicar com surdos. Qualquer lugar que for que você fosse comunicar. Você vai ver o quão é divertido se comunicar com surdos. É muito gostoso.
Se você tem pouco tempo, pode ser uma ótima forma de você começar os seus estudos da Libras também, com acompanhamento, tudo passo a passo. O método Fluente em Libras funciona também, se você está começando do zero. E ele é para as pessoas que querem realmente ter a comunicação com surdos, saber se comunicar com surdos em todos os lugares, todo quanto é tipo de situação que você quiser. É um método Fluente em Libras, e que vai te guiar a sua fluência na Libras em 8 semanas. Se você quiser fazer nesse ritmo, é bem tranquilo, ou em mais tempo, você pode fazer no seu próprio ritmo também, e ele também é com acompanhamento meu, da Raquel, do nosso time da Universidade da Libras, ou mesmo os nossos programas de aprofundamento, como, por exemplo, o método Ser Intérprete, que vai te guiar do zero na área de interpretação da Libras até você se tornar intérprete de Libras, reconhecido realmente e preparado para interpretar em qualquer tipo de contexto, em qualquer tipo de situação que você vivencia aí no seu dia a dia, ou mesmo de eventuais lugares que você queira ajudar os surdos, ou mesmo trabalhar profissionalmente com surdos também. Além dos nossos programas de escrita da língua de sinais, como o método Libras Escrita Passo a Passo, onde você vai descobrir como começar do zero, não sabe nada, não sabe nem escrever nenhum sinal na Libras. E aí você vai descobrir como é que você escreve qualquer sinal, qualquer frase em Libras, ou mesmo textos completos em Libras. E nesse processo eu vou te guiar de tal forma que você vai se aprofundar em 6 níveis na Libras. São níveis que vão trazer muita clareza para você. Então, mesmo que você não saiba nada na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo funciona para você também. E se você já é fluente, intérprete, professor ou mesmo pesquisador da Libras, ele também vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Então, independente do nível que você tenha na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Que é o processo que aconteceu comigo e com a Raquel. Inclusive o fato da Raquel ser surda, ela se aprofundou ainda mais na Libras, seguindo o passo a passo daquilo que é aplicado nesse método também. E para você saber sobre isso tudo, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br, ou mesmo aqui abaixo tem vários links que você pode acessar. Esses links você pode falar direto com o meu time da Universidade da Libras. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se aprendeu algo novo, descobriu, trouxe mais clareza para você, aperte curtir. Se você entendeu esse conteúdo, aperte curtir e deixa aqui o seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, qual que é o seu desafio, a sua dificuldade na Libras, e também aquilo que você descobriu aqui, que você falou assim, nossa, eu gostei de ter descoberto isso que eu não sabia realmente. Se inscreve aqui no canal, vai lá, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando nós publicarmos novos conteúdos exclusivos aqui no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, @universidadedalibras.com.br, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. A gente vai estar mais próximo, você pode fazer contato conosco também por lá. Um grande abraço, sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.